todo o nosso ser. E queremos, ó Pai, esta manhã ser tocado. Queremos nessa manhã ser totalmente transformado por meio da Tua Palavra. E nós temos a plena certeza, assim como que nós respiramos, o Espírito Santo ronda sobre esse lugar. Pai, mediante a autoridade que tem sobre esse lugar, traga a Tua Palavra com ousadia e com determinação. Traga a Tua Palavra com poder e venha transformar o nosso ser, o nosso caráter. Que verdadeiramente hoje sejamos mais uma vez revestidos do poder do Espírito Santo. E que cada coração aqui, dentro por alguma coisa, que hoje o Senhor vai transbordar a paz que excede todo entendimento. E se alguém nesse meio que tem lhe faltado a fé, nós temos a plena certeza que o Senhor, o Teu Espírito, vai dar a sua fé sobre esta pessoa. E se alguém no nosso meio tem faltado discernimento, nós temos a plena certeza que o Espírito dará discernimento a esta pessoa. E nós cremos, ó Pai, se no nosso meio tem alguém enfermo, nós cremos que o Senhor é poderoso e por meio do Teu Espírito Santo pode liberar a cura sobre a vida do meu amado, da minha amada. E nós tomamos posse da verdade, e tomamos posse da essência e da magnitude do poder do Espírito Santo. E que cada coração aqui entenda que é um Senhor que está acima de todas as coisas e que nada para Ele é impossível. Diz a Sua palavra: pois eu sei que para o Senhor nada é impossível. E Daniel orou: Senhor, eu sei que tanto as trevas como a luz para o Senhor parecem a mesma coisa, não há diferença. E nós vemos que a situação presente não assusta, não abala a grandeza, a magnitude, a excelência e o poder que o Senhor tem sobre esta situação. Oramos na plena certeza: se o Senhor quiser, será segundo a Sua vontade, ainda que nós tentamos pelo nosso braço. E a Tua palavra é clara, e não é pela nossa força, não é pela nossa inteligência, não é pela nossa sabedoria, mas sim pelo poder e pela ação do Espírito Santo. E nós temos a plena certeza que o Espírito Santo se move sobre esse lugar. E Tua palavra declara: aonde a Tua presença, a liberdade, a transformação, a cura, a tranquilidade. E nós temos a certeza que o Senhor já está a gerar tranquilidade. Aleluia! E nós temos a plena certeza que o Senhor é por nós e ninguém será contra nós. E assim nós oramos em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Tome o assento e vamos conversar um pouquinho. Amém? Nós acabamos de ler aqui o nosso texto-chave, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 4. Mas, durante 3 cultos, nós aprendemos muita coisa. E quando foi me dada novamente a missão, eu acho que todo mundo que é dado essa missão, fazer essa questão ao Senhor, o que é que o Senhor quer no dia de hoje falar. E nós ficamos submetidos, lemos a palavra, e à medida que a gente vai meditar, o Espírito Santo vai ministrando em nossos corações, e nós vamos apontando, e o Senhor vai estruturar aquilo que quer passar para a sua igreja. Aleluia! E o Espírito Santo hoje trouxe também uma mensagem dentro daquilo que é o nosso assunto que nós já estamos a tratar. Aleluia! E nós estamos a falar sobre a plenitude do Espírito Santo. No domingo passado, antepassado, o primeiro domingo nós falamos que o Espírito Santo é completo. Acho que estava aqui, era só eu. E depois o líder Clemente falou que o Espírito Santo transborda, nos enche de tal maneira que não dá para conter nós mesmos. Aleluia! E depois tivemos aqui o bispo e ele explicou que a obra do Espírito Santo é completa. Aleluia! E hoje queremos tratar um assunto bem interessante.
o Espírito Santo faz a sua obra completa na vida do homem e na vida da igreja. Hoje o Espírito Santo, hoje o Senhor disse, vamos falar sobre o que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. A obra do Espírito Santo na vida de cada um de nós. O querer do Espírito Santo na vida de cada nós. E Gálatas do capítulo 5, o verso 16. Aleluia. Verso 16 diz: digo, porém, andei no Espírito, e cumprirás, e não cumprirás as concupiscências da carne. Aleluia. Digo, porém, andei no Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. O verso 21 do mesmo capítulo. Amém? 25, verso 25 do mesmo capítulo. E diz: se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia. Queridos, o livro de Gálatas fala sobre andarmos na presença do Espírito Santo. E Paulo vem trazer uma abordagem clara para um povo específico, para os irmãos que noutrora viviam de qualquer maneira, de qualquer forma. Aleluia! E se nós lermos a partir do capítulo 1 para baixo, Paulo vai falando certos assuntos, certos comportamentos que antes de aceitarem Cristo, antes da ação do Espírito Santo, aquele povo tinha. E Paulo, mediante a sua abordagem, vem falar sobre a essência do Espírito Santo, sobre a vida das escolas, sobre a nossa vida. E no capítulo 16, ele vem dizer isso: se andarmos no Espírito, não terá lugar para a concupiscência da carne. Amém. Aleluia! No capítulo 25, ele vem concluir dizendo: se vivemos nele, se formos guiados por ele, nem vamos fazer a vontade do Espírito Santo. Então significa, igreja, que há uma vontade do Espírito Santo. E ainda nesse capítulo, a Bíblia diz que há duas forças que lutam uma com a outra. Sabe por quê? Sabe para quê? E aí, Mateus, tem entendido aí o livre arbítrio. Ele deixa bem claro: para que você não faça a tua vontade. Amém? Olha, a Bíblia está dizendo que as duas forças lutam para que você faça uma da outra, ou a vontade da carne, ou a vontade do Espírito. Então significa que nós não temos vontade, nós somos guiados em alguma dessas vontades. Aleluia! E Paulo está aconselhando a igreja: se nós andarmos no Espírito, andaremos na vontade do Espírito. Aleluia! Amém! Amém? E ele não fala só assim, mimimice não, mas como assim? Ele detalha. Amém? Ele vem detalhar: olha, as obras da carne são essas, e as obras do Espírito são essas. Aleluia! Há duas forças com obras totalmente diferentes. A pergunta é: qual das forças você tem se inclinado mais? Mas vamos a falar da plenitude do Espírito Santo. Aleluia! Eu não consigo olhar muito para nós, eu preciso olhar na pessoa do Espírito Santo. Aleluia! Então, o Espírito Santo tem fruto. Só que também o Espírito Santo tem dons. Aleluia! Então, comecei já a lutar comigo mesmo. É possível o dom do Espírito estar separado de quem é usado pelo Espírito? É possível que eu tenha o dom de cura, mas não tenha o amor? É possível que eu tenha o dom de discernimento,
Por isso eu digo e vou reiterar: o Espírito Santo é completo. Amém. Aleluia! Se Ele trabalhar em você, só não vai trabalhar nos dons espirituais. Se Ele te usar, não vai te usar só você falar em línguas. Discernimento, tanto dos espíritos que não são de Deus, tanto dos espíritos que são de Deus, também vai te dar o amor ao próximo. Amém. João vai dizer que Deus é amor. Porque amou o mundo de tal maneira que Deus é. Não existe o usado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, sem os atributos do Espírito Santo. Temos caras, temos pessoas aqui cheios do Espírito Santo, mas não tem nenhum fruto do Espírito Santo. É isso, é possível? A pergunta é possível? É possível? É possível um homem que cura as pessoas e não tem alegria, não sorri, é aflito, é abatido? É possível? Então estamos a dizer com o Espírito Santo que quando quer trabalhar em nós, Ele trabalha no seu todo. Aleluia! Ele diz anteriormente: eram idólatras, eram imorais, eram invegistas, eram bêbados. A pergunta é: agora nós somos? Agora nós somos? Não somos, não. Nós somos transformados pela pessoa do Espírito Santo. Aleluia. E hoje nós exalamos o amor pelas outras pessoas. Aleluia. Queridos, o Espírito Santo quer trabalhar em nós um estilo de vida. Há um estilo de vida específico para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Romanos 12 deixa bem claro a maneira de viver. Olha, que nenhum de vocês se acha superior ao outro. Ao contrário, que se rebaixa perante a outra pessoa. Seja humilde. Amém? Olha, se for para ensinar, que ensine. Se for para liderar, que lidere com amor. Se for para e dá com generosidade, sem esperar nada em troca. Aleluia! Há um estilo de vida para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Há uma maneira de se comportar. Tem pessoas aqui quando chegam no meio, elas em paz. É bom conversar com essas pessoas. Você sai leve, suave. Tem essas pessoas aqui nessa igreja, aleluia? Amém. Amém? Amém. As pessoas gostam de estar contigo, ligam, nenhum amistoso te deixam de fora, porque a tua presença é boa, é agradável. Amém. Aleluia? Amém. Vamos a preparar um piquenique. O fulano precisa vir, não pode. Como é que esse petisco, o fulano não vai dar? Porque o fulano transmite boa energia, transmite alegria, transmite paz, tranquilidade. Amém. Aleluia. Amém. Este também é a obra do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Então, queridos, precisamos entender que sim, nós vamos falar em línguas. Alguns vamos. Precisamos entender que sim, quando nós orar, os enfermos vão se curar. Mas, qual é o teu testemunho? Quando pensam em você, quando te lembram como?
O rebelde, a que espalha a contenda, a confusionista, o complicado, o alterado, o estressado, aquele que não tem domínio, não pode ouvir uma palavra, já partiu para cima das pessoas. Mas terça-feira o Senhor cura, liberte, transforma. O Senhor não depende de você, cura mesmo. Amém. Amém. Aleluia. Ele cura mesmo. Aí você acha que o teu estilo de vida tá bom, mas só que você não leu a Bíblia. Essas pessoas, com essas práticas, não entrarão no reino dos céus. Está escrito. Amém. Gálatas, capítulo 5, do 1 ao 25. Amém. Tá. Aleluia. Queridos, é para desculpa, sou amém? Os pastores desculpa, mas precisamos só endereçar aqui umas cenas. Todo mundo anseia pela manifestação, pelo poder do Espírito Santo, que nós se levantamos aqui, que o bairro veja que nós somos cheios do Espírito. O bairro não quer ver isso, quer ver caráter. Amém. Ele quer ver o homem de Deus e mulher de Deus. Aquele que quando está na vizinhança, as pessoas estão ali à volta para pedir conselho. Não aquele que fala, ela também falou, estava lá. Foi ela que disse. O disse também não estava no disse. Todo mundo disse. Ok? Amém. Yeah. Tá, você vê? Só que o Espírito Santo só não quer trabalhar você naquele homem de Deus dentro da igreja. Aquele que abre a palavra e prega com ousadia e poder e autoridade. Não quer isso. Ele quer que um homem de Deus temente a Deus, mas que exala o bom perfume de Cristo para a sociedade. Amém. Aleluia. Estamos juntos? Amém. E isso faz parte da manifestação e do poder do Espírito Santo. Aleluia. Então, queridos, o Espírito Santo é completo. Amém. Você que anseia que o Senhor te usa em poder, em milagres, primeiro vai tratar o teu caráter, vai bater forte contigo, vai tratar alguns assuntos que você está deixando a desejar, e depois vai começar a te usar aonde você estiver. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. O Espírito Santo vem para guiar você até a estrutura do varão perfeito. Amém. Aleluia. Você vai chegar lá. Amém. Você vai chegar lá. Amém. Mas se submete à vontade do Espírito Santo. Queridos, eu parava e analisava isso, é verdade. Isso aqui Senhor, é forte. É muito forte. Então nós precisamos rever como é que a gente tem andado. O Espírito Santo tem falado. O Espírito Santo tem falado. O Espírito Santo tem que cutucar certos comportamentos, certas atitudes, tem que falar isso. Porque Ele é completo. Amém. Ele não utilizar um boi verdadeiro na igreja, um boi mentiroso no trabalho. Amém. Não vai. Não bate certo. Não faz parte do perfil do Espírito Santo. A Bíblia diz: se andamos em Cristo, certamente com Ele reinaremos.
Amém? Amém. E se nós permanecermos com Ele, Ele também vai permanecer conosco. Amém. Mas se nós formos infiel, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. E nós somos quem? Discípulos. De quem? De Jesus. E a Bíblia nos aconselha o quê? Andar segundo a vontade. Não, alguma coisa está errada. Você e Deus, se temos andado dessa maneira, alguma coisa está errada. Está bem? É completo. O Espírito Santo é completo. Ele quer um ruim manso. Olha, nas bem-aventuranças, sabe qual é a herança? Qual é a responsabilidade que darão os mansos? São herdeiros da terra. Os mansos, os que sabem apaziguar as situações, que não colocam mais lenha na fogueira. Chega na calma, vamos conversar aqui. Não, mas espera, não é assim, irmão. Calma, vai na onda, calma da gente pedir desculpa, não é assim. Não, resolve nas calmas. Aquele que é atacado não vai logo na agressão, antes de agir, aleluia. Amém? Então o Espírito Santo quer que eu e você sejamos completos. Amém? Queremos um homem de oração fervoroso. E que quando eu estiver aflito, eu vou ligar para esse homem na plena certeza que o Senhor vai usar para alcançar a minha vida. Amém. Mas também tem um homem de bom caráter. Alguém pode estar. Aleluia. E o Espírito Santo vai continuar a bater forte. E o Espírito Santo já tem batido forte com algumas pessoas. Ouça a voz do Espírito Santo. Amém. Você que tem lutado com alguma situação, ouça a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te chamar para mudar, para seguir a vontade dele. E hoje ele vai falar, vai relembrar isso para você. E hoje vamos usar muito essa palavra. O Espírito Santo quer que você seja completa na presença dele. Aleluia. Romanos vem dizer que o Espírito Santo, do mesmo jeito que atua em cada um, Deus te Deus. Romanos vem dizer que cada um aqui faz parte do corpo de Cristo. Cada um de nós, o teu bem-estar, a tua forma, se você seguir a vontade de Deus, se cada um aqui seguir a vontade do Espírito Santo, quando nós nos juntarmos, vamos complementar o corpo. O que o Espírito Santo já está liberando na vida de cada um, só vai ser para a manifestação. A Bíblia diz que os dons é para o aperfeiçoamento da igreja. Amém. Aleluia. E hoje, tem pessoas aqui que precisam se posicionar. Tem pessoas aqui que precisam entender que você foi levantado para ser usado na presença de Deus. O Senhor tem que usar. E Ele vai te usar. Mas se você permitir que o Espírito Santo domine totalmente a sua vida. Amém. Por isso que Paulo vai dizer o seguinte: olha, se vivemos na vontade do Espírito Santo, que sigamos tudo, que obedeçamos em tudo que Ele mandar, que Ele dizer. E é isso que nós aqui estamos a pedir. Queridos, na verdade, nós somos chamados, o Espírito Santo quer nos chamar para sermos a luz do mundo, o sal da terra. Depois de bem-aventurança, chega essa parte
que ele diz: pois vós sois o sal. Amém? E eu aprendi algo. Sabiam que o sal não ganha sabor? Amém. O sal não ganha sabor. Amém. Nunca vão provar o sal com sabor de carne. Nunca vão provar o sal e tem sabor de peixe. Ele tem sempre sal. Mas quando ele toca, ele deixa o seu gostinho. Quem gosta de comer comida aqui sem sal? Hã? Sem nenhum sal. Não é bom. Não fica bom. Não é gostoso. Né? Coloca só o salzinho. Né? No bom frango mesmo, aquele injetado, coloca lá o sal bem temperado, o sal no ponto, passa no fogo. Você vai lá. A primeira coisa que a gente fala, uau, foi bem temperado. Amém? Você e eu fomos chamados para temperar. Amém. A vida dos outros. Amém. Quando eu estou com o ruim, eu me sinto bem. Quando eu falo com a Cristina, eu fico leve. Quando eu penso, você está a perceber que eu estou a falar? Amém. Quando eu digo para alguém, para bater um conselho com a irmã fulana, eu sei totalmente orientado. Amém. Aleluia. E o Espírito Santo quer usar você nessa dimensão também. E nós queremos nos meter na cura. É importante, mas o fruto do Espírito é importante. Amém. O Senhor quer nos trazer hoje, nessa manhã. Reflitam nisso. Pensam nisso. Buscam mais isso. Porque na verdade é isso que eu quero. E eu vou avançar só mais um pouquinho. Queridos, todos vocês, sem exceção, foram dados dons para o auxílio do corpo de Cristo. Está escrito, todos vocês. Só quero te dizer uma coisa: só que você e eu não vamos fazer a mesma coisa. Amém. Amém? Amém. Eu e você não vamos fazer a mesma coisa. E se você tiver fazer a tua parte, Colossenses nos ensina, faça para o Senhor. Amém. Aleluia. É isso que nós queremos deixar hoje aqui para a igreja. O Espírito Santo não quer só te usar como um grande pregador da palavra de Deus, como uma grande profetisa que fala as coisas. Até me lembrei, até uns atrás, levei uma profetisa. Ela se apresentou, sou profetisa, eu profetisa. Ela saiu para nós trabalhar. E não é só isso. Aleluia. Tem outros elementos que o Espírito Santo quer dar para você. Amém. Então o conselho é: entra na doce presença do Espírito Santo e dispara. O que tem faltado? Aonde eu tenho falhado? Qual é o caráter? Qual é o fruto do Espírito Santo que eu tenho deixado a desejar ao Senhor? Auxilia a prestar atenção no meu comportamento e no modo de ser. Aleluia. Crente foi chamado para ter domínio. Amém. Crente foi chamado para ter paz. Crente foi chamado para ser manso. Crente foi chamado para ter nascer bondoso. Eu e você fomos chamados para exalar o bom perfume de Cristo. Aonde nós colocamos a planta de nós. É isso. Aleluia. Você acha que o Salmos 1 diz que aonde colocar a planta dos teus pés, aquilo é. O Salmo diz o seguinte: que bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos
escreve nos livros, nem se senta na roda do estado da história, antes tem o seu poder, e nela medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto às fontes das águas correntes. No tempo certo, dará seu fruto e as suas histórias não se cairão. Amém. Aleluia. É isso. Onde você está, você precisa fazer isso. Aleluia. O Espírito Santo tem que fazer essa obra até que ele venha ou até que você vai para a glória. Como as duas coisas vão acontecer? Amém? Embora os crentes não gostem de papo crente, mas isso vai acontecer. Mas a mensagem hoje é o seguinte: o Espírito Santo não te usa pela metade. Amém. Sai com isso. O Espírito Santo não te usa pela metade. Ele é completo. O que é que você também seja? Enquanto viveres, permita que Ele conduza a sua vida. Paulo diz todos, não é mais vivo, mas Cristo vive. Em medida que nós vivemos sobre essa terra, as situações vão acontecer. Mas lembra-te que a alegria do Espírito Santo é inabalável. Não está condicionada a uma vitória ou a uma derrota. É completo. E Ele quer que você seja o crente alegre. E Paulo diz em Filipenses, irmãos, alegrai-vos. Alegrai-vos, Senhor. Outra vez, alegrai-vos, Senhor. E Paulo estava preso, precisa ser decorado, e mandou uma carta de encorajamento aos irmãos. Alegra-te ao Senhor. Sempre muitos de vocês passam por situações pesadas, mas olhar ao teu irmão, diz para ele, alegra-te ao Senhor. Amém. O Senhor é fiel, sabia? Amém. As suas palavras não voltam para si vazias, se antes fazer aquilo que agrada e a quem foi designado. Usa essa palavra ao teu irmão e você está dormindo. E você também está à espera que o que apraz não volta para ele vazio. Amém? Mas fomos chamados para os outros. Porque esta mensagem é para atingir o que está próximo de ti. Os dons é para o irmão que está próximo de ti. O amor é para o irmão que está próximo de ti. E é isso que diferencia a igreja do mundo. O amor de Deus inabalável. A alegria no rosto dos crentes. Mas essa aqui não passa por situações, né? Mas está sempre alegre, porque o que habita em ti é maior do que aquele que está em ti. Amém. Ei, a Bíblia diz, pois, abatidos, mas não destruídos. Amém. Estamos perplexos com os acontecimentos, mas sabemos que não estamos abandonados. Amém. Aleluia. Essa é a plena certeza que nós temos e vamos caminhar todos os dias, ainda que o nosso exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia após dia. Porque as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que é. Sabe por quê? Porque nós não andamos por isso. Essa é a nossa esperança. E o Espírito Santo traz isso todos os dias, nos momentos afliciosos que você tenta passar, e você diz, o Senhor é mais que vencedor. Amém. Aleluia. A palavra diz em Romanos 8, verso 30, após o que diremos sobre essas coisas. O Senhor é por nós, aquele que nem poupou o seu filho, por amor de mim, como não me dará gratuitamente as demais coisas?
Aleluia. Quem poderá me separar do amor de Deus? Ei, a nudez, o perigo. Pois ninguém pode trazer alguma acusação sobre mim. Sabe por quê? Porque Deus tem justiça. Aleluia. Pois eu sei que todos os dias somos considerados como ovelha a ser levado ao matador, mas não somos mais conhecedores. Portanto, estou seguro que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me afastar do amor de Deus e do amor de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Que o Senhor te dê a paz que excede todo entendimento. Amém. Você não precisa que teus problemas sejam resolvidos para ter a paz do Espírito. Amém. Amém. Só precisa ter plena certeza que Ele está aqui, agora. Está ali. Passou agora. Ele está a girar sobre esse lugar. E tem essa tranquilidade. E relaxa na presença do Pai. E na plena certeza que quem tem a última palavra é o Senhor. Amém. Ainda que eu e você oramos todos os dias, a última palavra vem do Senhor. Então eu não corro nisso. No momento de aflição, eu sei que a última palavra vem do Senhor. E nele eu descanso. Amém. E nele eu caminho. E nele eu me levanto. E nele eu reconheço que sou falho. E nele eu reconheço que eu preciso da presença dele para se manter em pé. Davi diz: ei, podem passar 1000 anos, mas não me tira da tua presença. Um dia na tua presença são mais do que 1000 anos. E Davi traz algumas coisas estranhas. Ele vem assim como a coça ansia por água. Eu anseio pela tua presença. Eu anseio pela manifestação e da presença do Espírito Santo. E sabiam? Investigar um pouquinho, enquanto a coça está ferida, ele corre até uma fonte de água, e quando se mergulha, ele é restaurado, é transformado, é revigorado. E quando nós estamos cansados, só tem um lugar na presença do Pai. Vem chorando, vem chorando, vem chorando, vem até. Vem até qual nome? Não? Tem um livro da Bíblia, livro de Lamentações. Pode vir até se alimentar na presença do Senhor. Por que, Senhor? Porque vem desse jeito, achando que o Senhor não está a prestar atenção, porque Asaf disse: Senhor, parece que os ímpios prosperam, por acaso tenho purificado as minhas mãos em vão? E a palavra diz: quando ele entrou no santuário, saiu entendido, pois eu sei que os teus planos são eternos. Aleluia. Os ímpios estão como numa ponta da lança, grande é a sua queda, e quando cair, não conseguirão se levantar. Então está tudo bem, eles podem prosperar. Eu vou permanecer na presença do Senhor. Amém. Feche os olhos. Obrigado, soberano. Se você tem um motivo aí para agradecer, e se você se lembrou de alguma coisa que o Senhor tem feito, seja grato. Seja grato, seja grato. Seja grato. Obrigado, Espírito
Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela graça que se manifestou sobre a nossa vida. Obrigado pelo preço alto que o Senhor pagou. Nós somos gratos, nós somos gratos. O teu amor não falha, o teu amor é perfeito. Obrigado, Espírito Santo. Você que tem motivo, agradece ao Senhor. Agradece ao Senhor. Diz para Ele como você é grato. Diz para Ele como você é grato. Diz obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Tua bondade é tão boa. O Espírito Santo consola o coração que está. O Espírito Santo começa a consolar que você foi escolhido. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Sinta a presença. A tua presença. Ele está sobre esse lugar. Ele está sobre esse lugar. Sim. O Espírito Santo vai consolar. O Espírito Santo. O Espírito Santo está comigo todos os dias da vida. Ele jamais te deixou. Ele jamais te abandonou. Ele jamais está aí. Confia. Era fiel com as suas palavras. As palavras dele jamais voltam para si vazio. Há uma promessa para os filhos. Há uma promessa para aqueles que o buscam. Há uma promessa para aqueles que o esperam. E ele é vivo. E ele promessa. Espírito Santo, vem para